Não é mérito de ninguém, é Deus fazendo no meio da igreja. Então, que debaixo dessa unção a gente receba a palavra de Deus hoje. As que já vieram, algo mais, a nossa pastora também estará ministrando. Você que vai para a sua igreja mais tarde, depois assista. Todas as mensagens estarão colocadas no YouTube da igreja, para a glória de Deus. Amém? Eu peço que você abra a sua Bíblia em Zacarias capítulo 9, versículo 12. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo, que é o texto que me foi dado. Alguém me arruma a Bíblia, por favor? Zacarias capítulo 9, apenas o versículo 12, a parte A do versículo. Eu estou na NAA, para facilitar o pessoal que vai estar colocando ali. Eu vou precisar que vocês fiquem ligados, que nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Amém? Vou repetir: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. E pode tomar o seu assento. Glória a Deus. O subtema, que nós estamos falando sobre prisioneiros de Cristo durante todo o congresso. Mas o subtema que me foi dado para essa mensagem é prisioneiros da esperança. No primeiro dia, nós já fomos ministrados pelo Senhor. Ontem, nosso diácono Tiago, a irmã Glorinha também, a mensagem do amado Timóteo. E eu creio que tudo se encaixa para a glória de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, ministrado pelo profeta Zacarias, ele está situado, o contexto do que está acontecendo aqui, é que o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Para quem não conhece a história, ficou aproximadamente meio século cativo na Babilônia. Aí a palavra de Deus diz que eles foram libertos para poder cultuar a Deus. A Babilônia foi derrotada e o atual governo liberou eles para que eles pudessem pelo menos prestar o seu culto ao Senhor, voltar para a sua cidade. Mas a Bíblia diz que esse momento inicial que o povo estava vivendo foi um momento muito difícil. Além da dificuldade que o povo enfrentou, e eu peço que você preste o máximo de atenção, além da dificuldade que o povo enfrentou enquanto cativos na Babilônia, em primeiro momento, quando eles começaram a sair daquele lugar, a ir para a sua cidade, a vida deles não foi fácil. Por quê? Porque a cidade estava destruída. O templo estava destruído, os muros estavam destruídos. Então a situação para eles era uma situação muito difícil. Quando Zacarias aparece para ministrar a palavra do Senhor, ele está encontrando um povo que estava desanimado, porque eles tinham conseguido somente levantar os alicerces do templo, mas não conseguiram dar continuidade à obra devido às oposições da época. O povo não estava animado pela dificuldade de reconstruir. Eles enfrentavam dificuldades políticas, eles enfrentavam dificuldades sociais. Naquela época os impostos para eles estavam muito altos, então o pouco que eles conseguiam, eles gastavam mais pagando do que fazendo algo para eles. O profeta encontra o povo desanimado e com dificuldade de reconstruir, de ter uma nova vida, uma nova oportunidade de reconstruir a cidade, de reconstruir a nação, de reconstruir a adoração a Deus, o templo, um lugar que simbolizava um lugar de adoração. E o Senhor levanta Zacarias, não só Zacarias, mas alguns outros profetas contemporâneos a ele, com essa missão, após o exílio na Babilônia. E esse texto que nós lemos, irmãos, o profeta vira para o povo e, como nós lemos, diz: voltem
fortaleza, ó prisioneiros da esperança. A primeira palavra do profeta é: voltem. É o Senhor usando o profeta para dizer para eles que o Senhor queria conduzir eles a um lugar. O povo de Israel nunca ficou abandonado, desamparado, largado, sem ter o olhar do Senhor sobre eles. Mesmo quando eles recebiam o juízo, era um juízo que vinha da mão do Deus que era Senhor da vida deles. Tanto as bênçãos quanto os julgamentos vinham da parte do Senhor. Então era mais uma vez o Senhor tratando com o povo que ele tinha uma aliança e falando: olha, eu quero conduzir vocês a um lugar. E que lugar é esse? O texto diz: voltem para a fortaleza. Meu Deus. Fortaleza, irmãos, fala de um lugar de segurança. Fortaleza fala de um lugar firme. E a verdade é que aquela mensagem estava sendo dada a um povo que, se tinha uma coisa que eles não estavam se sentindo, era seguros. Se tinha uma coisa que eles não estavam, era tranquilo de estarem protegidos. Mas o Senhor usa o profeta e fala: voltem à fortaleza. Se nós olharmos só para essa mensagem do profeta, o povo poderia pensar: peraí, que fortaleza é essa? Que lugar seguro é esse que Deus está querendo nos conduzir, está nos mandando voltar para Ele? Não poderia ser a segurança do exército em Jerusalém, porque eles não tinham força bélica para isso. E também não poderiam ser os muros de Jerusalém, porque eles estavam derrubados. Então, que segurança e que fortaleza é essa que o Senhor está falando? Talvez eles pudessem pensar: não, quem sabe Neemias, se eles tivessem como saber o futuro, Neemias vai reconstruir os muros, e a segurança é essa, é uma expectativa de que os muros de Jerusalém vão ser reconstruídos e nós estaremos seguros nessa cidade. Mas o mesmo profeta que foi usado para falar para eles voltarem para a fortaleza, ele teve 8 visões, diz a palavra do Senhor. Nós não vamos falar sobre elas, só vamos citar uma, que está em Zacarias capítulo 2, o versículo 1, coloca para a gente aí, que diz assim: levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? E ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. Então esse anjo, ele está com um cordel de medir na mão, e ele está dizendo: olha, eu vou medir toda Jerusalém. Qual é a mensagem que ele está passando? Toda Jerusalém está debaixo das mãos do Senhor e no controle do Senhor. Não tem um canto nesse lugar que o Senhor não seja Senhor sobre ele. E ele continua dizendo, versículo 3: e eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Olha só, aí, Jerusalém, a bênção vai ser tão grande que as muralhas não poderão comportar a quantidade de pessoas e de animais. A prosperidade, o aumento de animais significa a bênção do Senhor. O aumento de pessoas significa a bênção do Senhor. Então está dizendo: olha, mas Jerusalém será tão abençoada que as muralhas não vão comportar, serão como aldeias sem muralhas, vão transpassar os muros. Mas Senhor, então ela vai estar desprotegida, ela vai estar insegura. E no versículo o Senhor diz, 5: pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela
que aquela fortaleza seriam os muros de Jerusalém, porque o Senhor já falou: se tem alguém que pode dar segurança, esse alguém é o Senhor dos exércitos. Eu serei a muralha de fogo, e a minha glória estará no meio dela. Então o Senhor está passando uma mensagem, está dizendo: olha, essa fortaleza ela não tem nada a ver com atributos humanos, ela não tem nada a ver com uma capacidade bélica, essa fortaleza não tem a ver com a segurança que os muros de Jerusalém dão. Necessariamente precisa ser algo que vem de Deus. Só que esse texto também fala de prisioneiro da esperança, que é o tema. O Senhor fala: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. O Senhor chama aquele povo a um lugar, e o Senhor também dá uma característica àquele povo, um nome para aquele povo. O Senhor diz que eles são prisioneiros da esperança. Vamos falar sobre esperança. A palavra esperança, irmãos, no sentido literal, no dicionário, não existe nada de errado nela. O que significa? É o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É confiança em uma coisa boa. E no sentido comum, esperança realmente é isso. É um sentimento de ver como possível que alguma coisa que eu desejo aconteça. Sendo que quando a gente olha para a palavra de Deus e para os contextos em que a esperança está sendo ministrada ao nosso coração, essa questão de um sentimento é muito vazio. Para o contexto bíblico, a esperança não se trata de simplesmente um desejo ou uma expectativa de que coisas boas aconteçam. Então nós vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esperança. Primeiro, igual ao conceito natural de esperança, tanto a nossa quanto o conceito comum da palavra, fala de uma expectativa em algo futuro. Esperança se trata de uma expectativa em algo que não está acontecendo, mas vai acontecer. Senão não teria por que nós esperarmos. Esperança fala de um olhar para algo futuro. A esperança também, e esse é o maior diferencial, ela é fruto da fé na palavra de Deus. Coloca para mim, por favor, em Hebreus 10, 23. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. O que diz lá? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a nossa esperança tem tudo a ver com a promessa. E o que é a promessa? É a palavra de Deus. Então, a diferença da esperança como uma palavra comum usada na sociedade para a esperança bíblica é que nós não só esperamos coisas boas, mas nós esperamos o que a palavra diz que nós devemos esperar, porque a nossa esperança está firmada na palavra de Deus. O próprio diácono pregou ontem: nem sempre a palavra vai ser de tudo serão flores, porque o profeta não escolhe o que ele fala. A palavra do Senhor fala de um Deus gracioso e fala de um Deus que também se ira contra o mal. Mas de uma coisa eu sei, irmãos: a nossa esperança está firmada na promessa do Senhor. E mais ainda, a nossa esperança, ela está fundamentada na fé. O que a palavra de Deus diz em Hebreus 11,
versículo 1. Coloca pra gente, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Alguma versão vai dizer que é o fundamento das coisas que se esperam. Então, não tem como eu esperar algo em Deus se eu não tiver fé. E fé no que, irmãos? Na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que quando eu falo alguma coisa para alguém que está passando por um momento muito difícil, eu faço questão de dizer, olha, não estou dizendo nenhuma palavra legalzinha ou para acalentar o teu coração. O que eu estou te dizendo é a verdade da palavra de Deus, porque eu não quero te dar uma esperança firmada numa intenção boa, mas a nossa esperança tem uma base, ela está firmada na fé. E na fé no quê? Na palavra de Deus. Então nossa esperança não é uma esperança vazia, mas é uma esperança fundamentada, e fundamentada na palavra de Deus. A esperança bíblica também, se tinha alguém que poderia falar sobre essa fé na palavra, eram os próprios judeus. Não é à toa que o Senhor está chamando eles de prisioneiros da esperança. Porque, irmãos, muitas das vezes os judeus passaram por muitas coisas, o povo de Israel passou por muita dificuldade, mas nunca lhes faltou uma palavra que desse uma direção a respeito do futuro que o Senhor tinha para eles. Eles saíram do Egito, mas saíram com uma promessa. Como o diácono Tiago falou ontem, Abraão saiu sem saber muito qual seria o caminho, mas ele saiu com uma promessa de Deus. Porque nós não podemos saber de tudo, irmão, mas o Senhor nos envia com a sua palavra, nos garantindo a vitória. Então a esperança para os judeus era a confiança que eles tinham na palavra. Quando eles perdiam essa esperança, eles se afastavam de Deus. Mas quando eles se arrependiam, a primeira coisa que eles faziam nas suas orações era lembrar de cada uma das promessas do Senhor a respeito de Israel. Que a palavra de Deus diz em Isaías 41, versículo 8. Vamos ler o 8, 9 e o 10. Isaías 41, 8. Uma das promessas do Senhor a Israel: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão e meu amigo, versículo 9, você é quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Versículo 10, não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou seu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Israel estava acostumado a ouvir as promessas do Senhor, para que eles tivessem uma esperança sólida, verdadeira e real. E no versículo 13 e 14 desse mesmo capítulo de Isaías, no 13, diz: porque o Senhor, seu Deus, o tomo pela sua mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Toda vez que o Senhor dá uma promessa para o povo, Ele faz isso aí, ó. Ele está dizendo, vermezinho de Jacó está dizendo, vocês são pequenos, povozinho de Israel, vocês são incapazes, mas Ele diz, o seu Redentor é o Santo de Israel. Então não tenham medo e confiem na minha promessa. A única esperança que o povo de Israel tinha eram as promessas do Senhor. Não era a força deles, e o Senhor os lembrava disso. A esperança bíblica, ela vai contra a realidade muitas das vezes que nós estamos vendo.
que diz em Romanos 8, 24? Coloca para mim, por favor. Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Então, quando a Bíblia fala de esperança, ela fala de algo que talvez o cenário seja completamente oposto, diferente. Não parece que vai acontecer o que a palavra de Deus diz que aconteceria. Mas, irmãos, o que nós cremos, se fosse para nós olharmos e acharmos que daria tudo certo, ou se fosse para já estar acontecendo tudo o que nós esperávamos, não seria esperança. Mas mesmo quando nós olhamos e não vemos, irmãos, aí que nós manifestamos a confiança e a verdadeira esperança naquilo que o Senhor prometeu. Esperança não tem a ver com a realidade de hoje. Esperança tem a ver com a realidade daquilo que foi prometido pelo Senhor. Senhor, mas eu não estou vendo, mas eu creio na Tua palavra e na Sua promessa. Já estou finalizando essa questão da esperança. Esperança fala de paciência. E se você continuar no próximo versículo 25, diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança bíblica, irmãos, é a esperança que a gente entende o tempo de Deus para todas as coisas. A esperança, segundo a palavra de Deus, não é a esperança que quer agora, porque Deus não fez agora, porque eu não entendo agora, abandona Deus e deixa, não. A esperança bíblica, ela é paciente, porque eu não vejo, não está acontecendo rápido, mas eu continuo esperando. E por último, a esperança nas promessas de Deus, ela é inabalável. Por quê, irmãos? Hebreus capítulo 6, versículo 13. Coloca pra gente aí, por favor. Vai falar de quando o Senhor chamou Abraão. Hebreus 6, 13. Quando o Senhor chamou Abraão, olha o que diz a palavra de Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, o que ele fez? Jurou por si mesmo. Versículo 16. Porque as pessoas juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe a fim de toda discussão. Próximo versículo, 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com o juramento. Versículo 18. Pois ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Quando o Senhor fez uma promessa a Abraão, irmãos, Ele queria fazer um juramento para Abraão, sendo que todo mundo que vai jurar, irmão, tenta jurar por alguma coisa superior a ele, para que mostre validade ao que está sendo falado. Sendo que o Senhor olha para a terra, e a terra é abalável. O Senhor olha para os céus que nós vemos, e o céu que nós vemos é abalável. Eu não posso jurar pela terra, eu não posso jurar pelos homens, eu não posso jurar pelos céus, porque tudo que é abalável será abalado, mas ele jura por si mesmo, porque a palavra do Senhor não pode ser abalada. Quando o Senhor quis passar confiança, esperança verdadeira, Ele usa Ele mesmo como garantia de que as suas promessas não podem ser abaladas, porque Ele é imutável.
Essa é a esperança bíblica, irmãos. Ela é paciente. Ela entende que coisas futuras em Deus nós viveremos. Ela é firmada na promessa da palavra de Deus. E em Deus, tudo que o Senhor nos prometeu, nós podemos confiar, porque Ele não nega a sua palavra. Jesus falou: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará jamais. Entendi, pastor. O Senhor falou que a fortaleza não eram as muralhas, e o Senhor nos ensinou o que é a esperança segundo a palavra de Deus. Mas, irmãos, que fortaleza é essa então que o Senhor está falando? Que fortaleza é essa? E para isso nós precisamos olhar o contexto desse texto. Nós vamos voltar 3 versículos, e nós vamos para o versículo de número 9 de Zacarias, capítulo 9. O Senhor está mandando o povo voltar à fortaleza. E o que diz? Zacarias 9, versículo 9, começa dizendo assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Quando o Senhor está falando através do profeta para o povo voltar à fortaleza, aqui está falando a respeito do Messias. Zacarias, se eu não me engano, foi o segundo profeta que mais falou do Messias, só perdendo para Isaías. E ele está dizendo: olha, Israel, olha, povo de Deus, alegrem-se muito. Mas a situação está difícil, o cenário é difícil. Ele começa dizendo: alegre-se muito, porque eis que o rei vem até você. Voltem à fortaleza da expectativa do rei que eu prometi para Israel. A primeira ordem do Senhor através do profeta é que o povo não poderia perder a esperança que foi anunciada através do ministério de Isaías, que foi anunciada em Gênesis também, que durante toda a palavra de Deus aponta que viria um rei, que viria um enviado de Deus, descendente de Davi, diferente de todos os reis, para salvar Israel. Voltem à fortaleza da esperança do rei que eu prometi a vocês. Não tem que ter expectativa nos muros, vocês não tem que ter expectativa no exército, mas a esperança de vocês tem que ser na minha promessa de que eu enviarei o Salvador. O Senhor está conduzindo o povo a um lugar de fortaleza, e esse lugar de fortaleza só é possível para quem tem esperança no Filho de Deus. E a Bíblia diz também no versículo 9 que esse rei vem justo, fala de característica humilde, mas chama ele de Salvador. Então, voltem à fortaleza na esperança de um rei que salvará a vida de vocês. A verdade é que a expectativa deles era de uma salvação dos governos que os escravizavam. Mas a promessa do Senhor através de Isaías, e a promessa aqui também falada por Zacarias, não se tratava de uma salvação do governo da Babilônia, ou futuramente de Roma, ou dos persas. Não se tratava de uma salvação de homens,
Mas aqui o Senhor está falando com eles sobre eternidade, porque Jesus não veio somente para salvar eles de uma opressão humana, mas quando o Senhor está falando de uma salvação, está apontando para uma salvação eterna. Então voltem para o lugar onde vocês terão uma vitória eterna, através do Rei que vocês devem esperar. Voltem ao lugar de esperança, voltem ao lugar da fortaleza, através da esperança de um Rei que trará salvação. Versículo 10: destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. O Senhor já está mostrando para o povo que Ele não estava falando simplesmente da condição deles ali naquele momento. E agora o Senhor também está mostrando que Ele nem está falando somente dos judeus, mas Ele fala: olha, destruirei os cavalos dos inimigos, destruirei os cavalos de vocês, os carros de guerra, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. O que isso quer dizer? Eles não mais serão inimigos, não será mais a guerra entre vocês, porque Ele virá para trazer paz, uma oportunidade de paz, não só para vocês, porque a guerra ali só traria paz para os judeus, mas a proposta desse novo Rei é trazer paz para os judeus, para os gentios, para os pobres, para os ricos, até os confins da terra. Então voltem à fortaleza, a esse lugar onde se tem um Rei que salva, mas não salva só os judeus, salvará todos aqueles que invocarem o seu nome. Voltem a esse lugar de segurança e de fortaleza. Aleluias. Versículo 11: quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Agora o Senhor fala com eles, e o Senhor usa a figura do sangue da minha aliança. Se nós abrirmos em Êxodo, capítulo 24, versículo 8, coloca aí por favor, Êxodo 24, versículo 8. Preste atenção, porque a gente está caminhando, é importante para a gente entender. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. No Antigo Testamento, aquele sangue de animal, nós sabemos que todos os ritos do Antigo Testamento, todos os sacrifícios de animais e aquele sangue que era utilizado nesse sacrifício, nos holocaustos, eles tinham um propósito. A Bíblia diz que tudo isso era sombra daquilo que estaria por vir, apontava para o Cordeiro perfeito que viria e que o sacrifício dele seria suficiente. Então, quando o Senhor fala: por causa do sangue da minha aliança com você, mesmo que você olhe para Êxodo, você vai ver uma sombra do verdadeiro sangue que o profeta está querendo dizer, que é o sangue de Jesus, que purifica o homem de todo o pecado. O Senhor usa a condição do povo de aprisionado, como eles estavam na mão dos babilônicos, e agora mesmo com certa liberdade, eles não eram totalmente livres. O Senhor usa uma figura que eles pudessem entender, para falar do poder de libertação do sangue. Então voltem ao lugar de fortaleza, na esperança de um Rei que derramou o seu sangue
para salvar não só Israel, mas todos aqueles que nele crêem. Que lugar de fortaleza é esse? E ele diz na parte B do versículo 11: tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Essa cova ou poço em que não havia água era muito utilizado, era um lugar utilizado para prender pessoas. Os poços secos, depois que eles não davam mais, não jorravam, perdiam essa questão de dar água, eles eram usados para aprisionar pessoas. A gente olha isso no exemplo de José. A Bíblia diz que quando os irmãos de José decidiram matá-lo e jogá-lo morto dentro de um poço seco, um deles intercedeu para que não o matasse, e ao invés de matá-lo, jogaram ele vivo dentro de um poço seco. José não conseguiria sair dali sozinho. Ali foi um lugar de prisão, porque era comum usar poços secos para prender pessoas. Um lugar seco, um lugar de sofrimento, que você não consegue sair, que você não tem o que beber, que você sente uma sede interior. E o Senhor está virando para aquele povo que sabia muito bem do que era isso, porque sofreram na mão da Babilônia. Está dizendo: olha, eu tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Sabe o que essa cova significa, irmãos? Em Cristo Jesus? Significa o lugar onde nós estamos aprisionados pelo pecado. Essa cova, esse lugar de dor, esse lugar onde não tem água, significa e aponta para o efeito do pecado. Mas o rei, esse lugar de fortaleza, de segurança, está dizendo: olha, eu vim para tirar vocês do lugar da escravidão, do pecado. E a gente vê isso no Evangelho, irmãos. A Bíblia diz que o Messias, quando veio, ele me para na beira de um poço, e era necessário ele passar por ali, disse a palavra do Senhor. A Bíblia diz que existia uma mulher, irmãos, que ela foi naquele poço para pegar água, só que a vida dela era exatamente essa situação que Zacarias está narrando para nós. Aquela mulher, irmão, estava espiritualmente dentro de um poço, aprisionada pelo seu pecado, com sede de Deus, com vazio de Deus, num lugar sem água, e condenada. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse que era necessário passar por Samaria. O Senhor chega até aquele lugar, e Ele começa a tratar com aquela mulher. Aquele que foi prometido começa a tratar com aquela mulher. Ele fala: você poderia me dar um pouquinho d'água? E o que ela responde para ele? Como é que pode você, sendo judeu, pedir água para mim, uma mulher, e ainda por cima, samaritana? O que o Senhor fala para ela? Ô minha filha, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água viva. Aquela mulher tinha um vazio, aquela mulher estava dentro do poço, cativa, ela estava envolvida em prostituição, uma mulher adúltera, sem expectativa, ninguém acreditava mais nela, o caminho dela era de condenação. Mas a esperança que foi prometida aos confins da terra chegou também para os samaritanos. O Senhor vira para aquela mulher e fala: olha, se você quiser, eu tenho poder para te tirar desse poço seco e colocar em você água viva. Só que, irmãos, a situação daquela mulher não foi fácil não. Você pensa que depois que ela saiu ali com Jesus, ela foi aceita por todo mundo? Não é fácil você ter tido uma vida pregressa, difícil, desonrosa. Aos poucos as pessoas sempre têm alguém para te acusar. Se Deus desse uma palavra para ali,
ali para ela e abandonasse ela, o que seria da vida dela? Mas, irmãos, a esperança que o Senhor estava apresentando para aquela mulher não era uma esperança só para aquele momento. O que a palavra de Deus diz ainda em João? Nós vamos ler somente esse pedaço. João 4, vamos ler o 13 e o 14. João 4, versículo 13 e 14. O Senhor falando com a mulher, e Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A missão do Messias não é nos dar somente uma esperança ou uma água para essa vida, mas Ele está dizendo para aquela mulher: eu te tiro desse poço seco, eu te trago para fora, eu te dou a água que vai saciar a tua alma. Mas tem mais um detalhe: essa água, além de te saciar hoje, ela vai te saciar amanhã, e ela vai te manter saciado até o dia da eternidade. Por quê, irmãos? Porque a esperança, a firme esperança, como a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Jesus cuidou daquela mulher naquela hora, e Jesus também falou para ela: olha, não vai ser fácil não, mas o que eu estou te oferecendo é para durar até a vida eterna. Eu estarei contigo, e amanhã, Jesus, é até a vida eterna. E quando a situação difícil vier, a enfermidade e a acusação vier, a água que o Messias tem para você vai jorrar até a vida eterna. Volte à fortaleza, ao lugar de esperança, ao dar de uma água que não só nos abençoa hoje, mas nos salvará eternamente. Entendi, pastor. É essa esperança no Filho de Deus, essa esperança na promessa. Quando a gente olha para Simeão, o que a palavra de Deus diz? Simeão aguardava a vinda do Messias. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor falou com ele: olha, você não vai morrer enquanto você não vê o Consolador, o Salvador de Israel. A Bíblia diz que certo dia Simeão foi até o templo, e nesse mesmo dia os pais de Jesus levaram ele para apresentá-lo. Simeão pega aquela criança no colo e ele fala: agora, Senhor, o Senhor pode recolher o teu servo, porque eis que os meus olhos veem aquele que veio para salvar Israel. Aquele homem estava, irmãos, numa fortaleza, num lugar seguro, na esperança do seu Salvador. Esse lugar seguro, irmãos, é o lugar onde nós temos, independente das circunstâncias. Por quê? Porque o tempo que o povo estava vivendo era um tempo muito difícil, mas o Senhor quis falar com eles sobre esperança. Mas, pastor, o Senhor falou de fortaleza, o Senhor explicou esperança, explicou o contexto da fortaleza, mas e prisioneiro da esperança? Por que prisioneiro, pastor? A Bíblia diz, irmãos, que certa vez, quando o Messias veio, ele começou a pregar a mensagem do Senhor. Já estou caminhando para o fim. Existiam muitos discípulos ouvindo, mas alguns deles não gostaram do conteúdo da palavra. E o que eles falaram? Não, muito dura esta mensagem. Não aguentaram ouvir o que Jesus estava falando, não concordaram, não quiseram viver o que Jesus estava ensinando eles a viverem. E alguns daqueles discípulos decidiram ir embora.
Foram embora, irmãos, abandonaram. Aí o Senhor vira para os 12 discípulos que eram mais próximos, e Ele faz uma pergunta para eles: e vocês? Quer ir embora também? Por não aceitar, por não querer viver a minha palavra, por achar muito dura, por achar muito difícil, vocês querem ir embora também? E Pedrão, irmão, estava ali no meio. E o que Pedro falou? Senhor, para onde eu irei, Senhor? Não tem para onde eu ir, Senhor. Senhor, os fariseus só estão falando de briga lá sobre dízimo. Eles só se preocupam em ficar na frente das cadeiras do templo. Eles só pensam em si mesmo. Os homens só querem falar de bênçãos, de dinheiro, de coisas. Muitas igrejas, infelizmente, não são a maioria, mas muitas, com mensagem de prosperidade em todo tempo, a qualquer custo. É só vitória, só falam de coisas. A mensagem deles é essa, Senhor. Mas tem um negócio: só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu não estou querendo coisas, eu não quero bens, mas a minha alma anseia pelo dia que o Senhor vai nos salvar. Pedro vira para o Senhor e fala: Senhor, eu não tenho como fugir da esperança viva que as Tuas palavras colocou dentro do meu coração. Mas Pedro, não vai ser fácil, mas eu creio. Mas Pedro, não vai ser mole, mas eu não te abandono, Senhor. Por quê? Porque só Tu tens palavras de vida eterna. Às vezes, irmãos, a situação não vai ser favorável. Às vezes o que o Senhor vai nos pedir vai ser duro. Mas posso te dizer uma coisa, irmãos: quem deixa as palavras de vida eterna entrar no coração não consegue abandonar o Mestre. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, eu encontrei esse lugar de fortaleza. Eu sou prisioneiro dessa esperança. Eu aguardo o dia em que o Senhor voltará para buscar a sua noiva. Mas a enfermidade, eu continuo esperando, crendo na palavra de vida eterna. Pastor, o dinheiro está faltando. Deixa o povo sentir falta do dinheiro. Deus dá, Deus tira, Deus é Senhor, Deus é bom. Mas a minha esperança não está no dinheiro, mas está nas palavras de vida eterna. Porque pararam de falar no céu, irmãos. Aqueles homens não aceitaram e foram viver a sua vida. Só que deixa eu te dizer uma coisa: nos tempos que nós estamos vivendo, quem passar dos 70 tem que dar muito graças a Deus. O tempo passa, irmão. Meu filho está com quase 5 anos. Conheci a Alessandra ontem, já estamos 10 anos juntos. Não desprezarei a vida por isso, mas eu tenho um alerta: o tempo aqui na terra passa, mas a eternidade é para sempre. Assim como os judeus tinham as promessas, Pedro também aprendeu e falou: Senhor, a Tua palavra sobre vida eterna me aprisiona. Não me deixa. Quando eu penso em abandonar, eu falo: rapaz, Ele morreu para mim. Ele foi e falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou preparar moradas. A esperança, irmãos, a maior esperança, a maior fortaleza, o ápice da confiança dos judeus não estava nos muros de Jerusalém, não estava no exército, nos seus cavalos, mas é na eternidade, na salvação eterna que viria pelo Messias. Agora eu quero te fazer uma pergunta, irmãos: tu vai abandonar Deus por causa de uma luta no teu casamento? Você vai abandonar Deus por causa de uma dificuldade na tua saúde?
vai abandonar Deus por causa de uma proposta do mundo. O Senhor está perguntando: e vocês? Vão embora? Eu tenho uma resposta para o Senhor nessa noite. Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Nós não vamos nunca parar de falar no céu, irmãos. Nunca pararemos de falar no céu. Está muito difícil, mas nós temos uma firme esperança. E a nossa fé está firmada nela. O capítulo... Tá tarde, né, irmão? Ah, tá. Ela falou amém, já estava brigando, mas estou terminando. Ainda em Zacarias, eu termino aqui. O final do capítulo 9, e é todo esse parágrafo falando sobre o rei que vem de Sião, no versículo 17, Zacarias 9:17, diz assim: pois quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens, e o vinho as moças. Irmãos, eu estava lendo esse último versículo, eu não consegui ignorá-lo. Não deu. O trigo florescerá os jovens, e o vinho as moças. O contexto dessa mensagem é um contexto que está falando da promessa do Messias. Eu não tenho problema, de verdade, desse texto estar se referindo à bênção e à fartura, à prosperidade do Senhor sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, porque em muitos lugares na Bíblia, essa questão do trigo, do pão e do vinho, fala dessa bênção, desse favor de Deus, dessa fartura, desse sustentar físico de Deus que representava a bênção do Senhor. E verdadeiramente o Senhor estava falando para o povo que Ele abençoaria o seu povo, e Ele usa a figura dos jovens e das moças. Nós estamos num congresso da juventude, dos adolescentes, e o Senhor está dizendo: olha, os jovens, o trigo fará florescer os jovens, e o vinho também fará florescer as moças. Por quê, irmãos? Porque a bênção do Senhor é que dará alegria, que sustentará, que será o vigor. Não será o jovem na sua própria força, não será jovem na sua própria força, mas virá do Senhor essa bênção que nos fará florescer. Mas, irmãos, trigo, pão e vinho, ele é muito citado em toda a Bíblia. E tem o mais dos mais conhecidos que nós temos, que nós sabemos, e nós vamos ler. E você não precisa necessariamente linkar, porque a palavra de Deus é suficiente. Eu não vim aqui pregar nenhuma heresia, mas existe uma possibilidade. João, não, de essa ter sido a intenção do profeta. João, capítulo 6, versículo 48. João 6, 48. Porque diz assim: deixa eu só me achar aqui no minhas anotações. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e... segura até aqui. Então, não desprezando a bênção do trigo ou do vinho para o povo, porque enquanto Deus abençoava o povo realmente crescia. E o maná do deserto foi bênção ou não foi, irmão? Foi bênção. Deus abençoou e sustentou o seu povo. Mas no final das contas, morreram. Porque aquela bênção material era uma bênção momentânea para aquele período. Então o Senhor está dizendo: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Aí está falando dele agora no versículo 50.
Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, assim como aqueles jovens e aquelas moças floresceriam com aquela bênção material, também no reino do Messias existe um florescer quando nós nos alimentamos daquele que é o pão da vida que desceu do céu. Pastor, como é que a gente suporta até a vida eterna? Se alimentando de Cristo todos os dias. Ele continua dizendo, versículo 50, eu li. Agora vamos para o 53. E Jesus respondeu, João 6,53: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. O Senhor está dizendo, olha, se vocês não se alimentarem do Filho de Deus, vocês não vão suportar, vocês sozinhos não vão conseguir. Jesus será a fonte de vocês na caminhada, Jesus será o pão de vocês, Jesus saciará a sede de vocês. E ele continua dizendo no versículo 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem o quê? A vida eterna, e eu os ressuscitarei nos últimos dias. Quer florescer, jovem? Quer florescer, virgem? Quer ser sustentado pelo Senhor, mas não só por um período? Chame Jesus para a tua vida, se alimente do Filho de Deus e deixe a mensagem da eternidade entrar no teu coração, prisioneiro da esperança. É Ele que nos sustentará, irmãos. E esse alimento nos prepara para a vida eterna. E eu vou ler agora o último texto, que é o texto que o nosso pastor sempre lê na ceia. Se coloque de pé em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória. Tem a ver com lembrar. O Senhor está querendo que nós lembremos. Continue. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês estão se lembrando do Senhor e estão dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A fortaleza dos aprisionados na esperança está na grande expectativa do dia que Ele virá para buscar a sua igreja. Por isso a igreja ceia. O Senhor está dizendo: lembrem de mim, façam isso até que eu venha, porque todas as vezes que vocês fizerem, vocês vão estar anunciando a mensagem de esperança, a mensagem forte, suficiente para nos sustentar no dia da dor, no dia da angústia,
porque mesmo com dor, mesmo com angústia, a gente decidiu não abandonar. Porque para onde nós iremos, se só Ele tem palavras de vida eterna? Saia do poço seco e venha para o lugar de vida. Venha para o lugar onde fluem rios de água viva, e esse rio nunca mais deixará que você tenha sede. Obrigado, Jesus, porque nós somos sim prisioneiros dessa esperança, Deus. Não temos para onde ir, não queremos ir. A palavra pode ser dura, mas nós não abandonaremos, porque nós somos prisioneiros dessa esperança. Tem prisioneiro da esperança aqui nesse lugar. Voltem para o lugar de fortaleza. Você que tem abandonado os caminhos do Senhor, você que tem se afastado dos caminhos do Senhor, que loucura é essa? Essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Volte para a fortaleza, volte para esse lugar imutável, esse lugar seguro, que Ele jurou por si mesmo: todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna.